Olá, meninos, bom dia. Mais uma Bom aula de dia. introdução Bom online. Tudo dia. bem, Rian, Jonathan, Rebeca, Tisha, Tá Marcelo, ótimo. Luiz, Rafaela e Bom dia, seu Celso. Marisol também. Bom, hoje a gente vai falar sobre inicialização, tá? O que é inicialização? A gente vai ver o processo de boot, de push, o BIOS, o setup e a virtualização, tá bom? Parece ser um processo simples, mas a gente vai ver algo bem interessante na aula de hoje, tá, senhores? Primeiramente, ele fala bem assim, processo de virtualização, que é o tópico 5. Como o processo de virtualização, pessoal, ele vai ter que ser a instalação do sistema, hoje eu vou mostrar para vocês mais o processo de virtualização, o sistema já rodando. Aí na aula que vem eu posso mostrar o processo de virtualização instalando também um sistema. Ou a gente pode até ver de uma maneira prática, né? Se a gente voltar para a aula presencial. A ideia é essa, né? Já é voltar na próxima aula. Aí hoje a gente vai ver o processo de boot, que é a primeira etapa. Aí, como vocês podem ver, né, boot, B-O-O-T, é o processo de inicialização do computador. Inicia quando o computador é ligado e termina quando todo o sistema operacional é carregado na memória RAM. O que seria isso, senhores? O boot, em outras palavras, é o processo de você apertar no botão power do computador e ele ligar. Falando de uma maneira simples, claro, né? Fazendo essa analogia. É apenas quando você aperta e liga. Para o usuário que tem pouco conhecimento, essa o funcionamento do computador quando o quesito é apenas ligar. Então ele entende que ele apertou o botão, vai ligar o computador, ele sabe que vai funcionar da maneira adequada quando aparecer aquela tela de bem-vindo para ele, né? Mas não é bem assim, tá bom? É feito todo um processo de inicialização. Por exemplo, quando o boot é iniciado, o que acontece no computador? Você aperta o botãozinho Power, é ligado à fonte de alimentação, ela já está recebendo eletricidade, mas ela vai ser iniciada a partir do momento que você aperta para ligar o computador. Se for uma bateria, por exemplo, do notebook, é o mesmo processo, a bateria ela já vai estar carregada, mas você vai apenas iniciar o processo de power. E aqui no notebook, e aqui no computador é o mesmo processo. Então você liga, a placa-mãe ela é acionada a partir do momento que a sua fonte de alimentação começa a girar, tá bom? Lembrando que a fonte de alimentação é essa pecinha aqui, tá bom? Qual é a principal finalidade Achei dela? louco, tem Ela aula. vai enviar as correntes elétricas para sua placa-mãe, tá bom? Ok? Ficou simples de entender qual é a finalidade dela? Nessa parte que vocês falam comigo também. Ok? Uhum. Ok. Então, a fonte de alimentação, ela envia as correntes elétricas para a placa-mãe. Lembrando que a fonte, ela vai receber em alta voltagem da tomada e ela vai passar para a placa-mãe, ela vai alimentar a placa-mãe com baixa voltagem. Geralmente, essa voltagem é 12 volts, tá? Eu falo geralmente porque se o teu computador tem muitas placas ali, alocadas na placa-mãe, é uma voltagem maior. Se for poucas placas, também é uma voltagem menor, tá bom? E aí o que acontece? A fonte de alimentação ela é acionada, ela liga e ela liga a placa-mãe. Quando a placa-mãe é ligada, ela vai ligar as principais placas do computador. E quais são essas principais placas? O processador, que a gente chama de CPU, o HD também e logo em seguida a memória RAM. Como é que funciona? O CPU vai ligar a placa-mãe. Só um instantinho aqui, pessoal, rapidinho. Olha, desliga o volume da televisão e me escuta só pelo telefone. Tá, Valeu. rapidinho, eu vou fazer isso. Oh, meu Deus. Mano, eu tô com fome. Comi nada. É doido. Mano, até dormindo já Aí, aqui. continuando, senhores. Oi. Continuando, estão me ouvindo melhor agora? Sim, não, sim. Aí, o que
o que que acontece? A placa-mãe ela é ligada, ela aciona o CPU ele vai começar a fazer o seu trabalho de processamento e cálculos, mas a primeira coisa que ele vai fazer é localizar o sistema operacional, então onde ele vai? Ele vai atrás do seu HD. Quando ele encontra o HD, ele localiza o sistema. Assim que ele encontra o sistema, ele vai carregar esse sistema aonde? Na memória, tá aqui, ó, no slide. Na memória RAM. Na aula passada a gente falou da memória RAM. Eu comentei que era na memória RAM, que era alocado todos os aplicativos que estão sendo executados no computador, e inclusive o sistema operacional. Então, todo Pô, fui falar que aí meu microfone estava desligado. Desculpa. Assim. E, então, todos os aplicativos eles são alocados na memória RAM. Lembrando que a memória RAM ela é uma memória rápida porque ela é uma memória de leitura, tá? Toda memória que ela é caracterizada como leitura, ela é chamada de memória rápida, tá? Mas claro que existem algumas outras memórias mais rápidas que a memória RAM, como por exemplo a memória cache. Mas para armazenar arquivos, fazer a leitura dela, apenas a memória RAM faz isso, tá? É importante ressaltar que esse é o processo apenas de ligar o computador, mas são feitas outras etapas no computador ainda no processo de inicialização. Uma, por exemplo, é o processo de post, tá? Aqui embaixo comenta sobre o post, tá? O que que faz o post? O post ele realiza algumas tarefas especiais, tá bom? Como, por exemplo, quando você liga o computador e inicia o processo de boot, o post ele nada mais é do que fazer uma verificação rápida em todas as peças do computador, tá? Então, quando você liga o computador, vai aparecer esse carregando o Windows, né? Se for um Windows 10, vai aparecer apenas aquela bolinha girando com a logo da Microsoft. Se for um sistema mais antigo, como o Windows XP, vai aparecer mais ou menos dessa maneira. E se for o Windows 7, se eu não me engano, aparece o termo iniciando o Windows, tá bom? É importante salientar que o post ele seria o quê? Ele faz a identificação de todas as peças. Então, ele identifica, por exemplo, o mouse, o teclado, o computador, ele identifica, por exemplo, o HD, quantos HDs estão conectados, se esse HD está conectado por um cabo SATA, se é por um cabo IDE. Então, ele faz essa rápida leitura e reconhecimento das suas peças. E quando é que o post e o boot terminam, professor? O post e o boot, eles terminam quando aparece a imagem de carregamento do seu sistema operacional. Como nessa imagem aqui, ó, que vocês estão vendo, aqui o boot e o post eles já terminaram. Então, eu sei que eles terminaram porque aparece essa imagem. Ah, professor, mas se por um acaso alguma peça tiver danificada e empatar a inicialização no meu sistema, o boot e o post eles vão ser finalizados? Bom, a resposta é não. Por exemplo, se um mouse e um teclado estiver com mau funcionamento, o boot e o post eles vão ser finalizados, tá bom? Então, você vai conseguir ligar seu computador, você só não vai conseguir usar esses periféricos básicos de entrada e saída. Mas, por exemplo, se for um HD, se for uma memória RAM mal alocada, se o teu processador estiver danificado, ele vai exibir a mensagem de erro, tá? Geralmente, quando é HD, ele coloca lá, insert on disk, insira CD para instalação do sistema, tá? Então, esse pode ser um erro proveniente que o post localizou para você. Se a memória RAM estiver danificada, geralmente quando a memória RAM está danificada, o computador ele dispara um bip. Então, a memória RAM ela danificou, está mal alocada. Então, o computador, assim que você ligar, ele vai ficar bip, 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 bip. E é um barulho alto e bem estridente. Então, dá para você notar isso, tá? Ah, professor, mas toda vez que eu inicio meu computador, ele faz aquele pequeno bip lá também. Esse bip já é o bip de OK. Então, você apertou o botão Power e carregou tudinho, apareceu a imagem do Windows, ele dá muitas vezes esse bip, principalmente computadores antigos, para sinalizar que o teu computador iniciou, tá bom?
Agora, se esse bip for repetidas vezes, uma seguida após a outra, o teu computador pode estar com algum probleminha de memória, tá? É nesse processo que a gente tem que abrir, às vezes tirar a memória, dar uma limpada, passar um limpa-contato, nas trilhas da memória, ou se não ali no slot, onde ela está alocada, e verificar se esse é o erro. Se você fizer isso e o computador inicializar normalmente, ok, você conseguiu identificar um erro. Se você fez isso e o seu computador ainda apresenta esse problema, aí pode ser algum problema no slot ou até mesmo na memória, tá? Aí o recomendado é que você troque a sua memória RAM. Se for o processador, aí você tem que trocar o processador. Então a gente tem que ter esse certo conhecimento, tá? Ficou alguma dúvida até agora, senhores? Não. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Não? Não. Tem certeza, Rian, que sempre faz. O Luiz também sempre faz pergunta. Sim, sim, eu tô de boa aqui. Então, ok, né? Então, só para explicar, salientar mais uma vez. O boot é o processo de você ligar o computador. Não vou nem falar inicializar. Eu vou falar uma palavra simples mesmo, ligar. Então, ele começa quando você aperta o botão power e aí é ligada a fonte de alimentação e outras placas necessárias para iniciar o sistema do computador, tá bom? E, nesse meio tempo, também acontece o post, que é o reconhecimento de todas as peças. Se os dois iniciarem essas tarefas da maneira correta e operarem da maneira adequada, o computador vai ligar e aí vai aparecer a tela de inicialização do sistema. Ok, senhores? Ok. Aí, vindo para cá, aqui a gente comenta sobre o post, como eu falei. Ele só está explicando novamente no slide. É o nome dado ao teste feito em todas as peças do computador durante o boot, tá? O post nada mais é do que um programa que roda diretamente na BIOS do seu computador. O que é a BIOS? Vocês já ouviram falar da BIOS? Por favor, não venham com aquela piada do personagem do desenho. Rian, já ouviu falar da BIOS? Ninguém? Não. Não. Tá, essas palavras, esses termos, né, são bem diferentes e peculiares. E realmente a gente vê eles mais no módulo de manutenção. Lembrando que a manutenção é a parte técnica do curso, né? Então, é a parte onde realmente você vai conhecer esses conectivos, essas nomenclaturas que são palavrinhas da área de TI realmente, tá? Então, por exemplo, o post é o teste feito em todas as peças. O boot é o ato de ligar o computador. E o BIOS? O BIOS, pessoal, ele é um sistema básico de entrada e saída, tá? Que é o nome dele, Basic Input Output System, tá? Mas o que faz o BIOS? Qual é a finalidade do BIOS? Primeiramente, o BIOS, ele é um firmware, tá? Professor, o que é essa palavra diferente, firmware? O firmware é quando é um programa que ele é instalado em placas, em jumps, que se encontram na placa-mãe, tá bom? Então, ele é um programa encontrado na placa-mãe. Então, logo, você não pode editá-lo, alterá-lo ou formatá-lo, tá? Tem algumas placas ali que, depois de um tempo, elas recebem a atualização de firmware, que é o quê? Você poder atualizar esse BIOS. Mas você tem que tomar um certo cuidado, porque qualquer edição que possa ser feita no firmware da sua placa-mãe, você pode danificá-la e até mesmo perder a garantia dela, tá? Então, a placa-mãe, como eu sempre falo, ela é a principal placa do computador e ela deve ser a mais cuidada para evitar que aconteça alguns tipos de problemas, tá? Então, por exemplo, quando eu falei, por exemplo, da fonte de alimentação, que é essa peça aqui, ó, ela tem que alimentar o computador da maneira adequada. Qualquer eletricidade a mais que possa ser passada para ela pode danificar a sua placa-mãe. E a placa-mãe, pessoal, se a placa-mãe queimar no seu computador, é como se fosse um game over, né? Nas palavras de vocês. Isso quer dizer o quê? Ela não vai sozinha. Ela vai levar alguém com ela, tá? Pode ser o processador, pode ser a memória. Então, a gente tem que tomar esse cuidado ao máximo, tá?
Então, o POST, ele faz isso, ele verifica se todas as peças e componentes do computador estão funcionando da maneira adequada. Tanto que fala bem assim, ó, através dele são testados todos os componentes internos. Então, o que quer dizer isso? Tudo que está dentro do seu gabinete é testado pelo POST, tá? Mouse e teclado estão conectados na placa-mãe. Ele testa, mas ele faz apenas um reconhecimento, tá? Ele não vai informar que realmente aconteceu uma falha, um defeito a mais, e aí isso impossibilita que ligue o seu computador. Eles são apenas barramentos. Então, vocês podem, ele pode apresentar problema, mas o post não vai identificar isso. Tudo bem? Ok. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Na aula passada, vocês me perguntaram bastante, principalmente o Luiz. Hoje estão quietinhos, né? Aí aqui, senhores, uma imagem de um post sendo feito, tá bom? Então, o que seria o post? Aquele teste que eu falei. Esse post é da American Trends, uma antiga fabricante de placas-mães, tá? Eu peguei essa imagem porque ela mostra o post sendo feito de uma maneira bem simples. Ok, pessoal? Uhum. Hoje em dia, os posts ainda são feitos, mas eles não ocupam mais esse espaço de linhas, tá? Eles são feitos de uma maneira bem mais simplificada. Então, por exemplo, aqui nessa primeira linha, um AMD Northbridge. O que ele reconheceu aqui? Alguém consegue me falar? Você sabe, Rian. Cadê? Que a gente até falou isso nas aulas. Pensa na AMD. O que é AMD? Ajudem o colega, meninos. Pensando aqui na pessoa. Esqueceram que... Acho que foi o... Não. Foi? 3 letrinhas. Reconheceu o CPU, né? Não foi o CPU, não? Eu sei que ele embaixo foi o mouse. Ali embaixo foi o teclado e o mouse. Aqui ele reconheceu a AMD, então ele reconheceu o processador, tá bom? Algo curioso aqui é que ele não reconheceu a velocidade desse processador. Então, poxa, antes ele não te dava isso. Ele te dava só o modelo e talvez a geração que aquele processador possuía. Agora a velocidade não. Aqui agora ele te mostra a memória RAM, a versão dela. Lembrando que toda placa-mãe ela tem um microchip de memória RAM, onde são salvadas informações dos drives, fabricante, versão, esse tipo de coisa, tá? Bem aqui, ó, inicializando controles USB, ele está reconhecendo as portas. 4,96 mil MB. Ok, o que é isso aqui? É a quantidade de memória RAM, tá bom? Isso, Rian. Aqui, ó, USB, ele reconheceu o que é aqui, ó. O teclado e o mouse. O teclado e o mouse. Então, esse post, ó, ele reconhece o teclado e o mouse. Como ele é antigo, ele reconheceu ainda aqueles com entrada PS, que é aquela entrada verde e aquela entrada roxinha, que se você desconectar, se desse um mau contato com o computador ligado, mesmo você conectando novamente, tinha que reiniciar o computador. Hoje em dia, como a USB é uma unidade básica de série, então quando você conecta, ele só identifica lá na sua placa-mãe e você já consegue utilizar. Mas antigamente tinha que desligar o computador para você poder utilizar novamente. Aqui, ó, ele reconhece as portas SATAs e as IDEs. Então, ele fala aqui, ó, que essa placa-mãe ela possui 4 entradas para 4 entradas SATAs, perdão. E aqui ele reconheceu que numa dessas entradas SATAs tem um HD, tem a TAP CD-ROM, uma entrada para CD e outros HDs conectados também, tá bom?
Aí aqui, de novo, ó, nessas portas SATAs, ó, ele reconhece esses HDs, mas ele dita qual é o modelo deles, tá bom? Qual é a marca, isso é bem interessante. Finalizou, não deu nenhum erro, o que que acontece? O seu computador dá esse bip e aparece essa imagem aqui, tá? Dependendo do seu sistema, né? Se for Windows 10, é a logo mais atual da Microsoft, e o círculozinho girando. Aí o seu sistema liga em alguns minutos. Aqui agora falando sobre a BIOS, né? Aqui sobre a BIOS a gente fala sobre a CMOS, que foi uma tecnologia criada e são circuitos integrados. Mas até aí, pessoal, ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Não? Ficou alguma dúvida aqui, Rian? Ou Não. Rebeca? Ou Esse chipzinho, Não. professor, serve pra quê? Nesse chipzinho, Esse último aí. ele é esse aqui que eu estou mostrando, Sim. ele é um microchip, tá? O que que isso significa? Nele são salvas algumas informações sobre o fabricante da placa-mãe, tá bom? Como eu falei, por exemplo, a minha placa-mãe é da ASRock. Então, a ASRock, ela vai fazer esse microchip, tá? Aliás, não é nem a ASRock, é uma fabricante própria para ela e para outras empresas. Vão fabricar esse microchip e nela vão salvar algumas informações. Lembrando que quando a gente formata o sistema, nós também temos que instalar os drives, tá? O que que seriam esses drives? São programas de comunicação que a sua placa-mãe necessita para fazer a comunicação fácil entre o hardware e o software, tá? Então, os drivers, eles trabalham nesse aspecto, tá? Lembrando que o sistema, ele também faz essa comunicação, mas, a grosso modo, né, a gente comenta isso. O sistema, ele é responsável por gerenciar a comunicação entre hardware e software, mas é importante ressaltar que, para quem tem mais conhecimento, sabe que, especificamente, quem faz isso são os drivers, tá? Que são programinhas instalados para fazer a comunicação entre o hardware e o software. É por isso que a gente precisa do drive para a impressora, por exemplo, funcionar da maneira adequada, tá bom? E aí, esse microchipzinho aí que você e os demais alunos estão vendo, eles fazem isso, tá? Ele ele salva essas informações básicas da placa-mãe, e aí, caso a sua placa-mãe seja formatada futuramente, você sabe, ela indica quais os drives que tem que instalar, graças a esse microchipzinho. Tudo bem? Alguma dúvida? Rebeca, Não. fala aí. Quê? Nenhuma dúvida? Não. Posso continuar? Sim. Pode ir. E aqui, ó, ele fala disso, ó, BIOS. Ó, até comentei agora há pouco, ó. Ou Basic Input Output System, sistema básico de entrada e saída. É por muitos considerado a terceira peça mais importante do computador. Xiii. Aí vem história, né? Qual é a principal peça do computador? Pô, eu falei última aula. Ah, o processador. Pois é, né? O processador por muitos é considerado a principal, porque ele que dita a velocidade. Desgraça de novo, vai Meu tomar Deus. cu. Esse é bem o Luiz, Eu né? falei. A Eu segunda falei. Só que aí meu microfone tava desligado. A segunda É a peça. placa-mãe. O A USB. placa-mãe. Opa, ixi, já tá tendo controvérsias aí. Placa-mãe ou USB? Placa-mãe. O USB. Placa-mãe. Placa-mãe ou... Placa-mãe. 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 Tá, vocês estão indo na placa-mãe, né? Mas vamos lá, senhor. Eu acho que o USB Quando é o eu primeiro. falo aqui sobre a BIOS, perdão, quando eu comento sobre a BIOS, fala que é por muitos considerada a terceira peça mais importante do computador. A BIOS, ela se encontra na placa-mãe. Então, tá havendo aí uma diferenciação de termos. Se a BIOS se encontra na placa-mãe, era para ser a segunda, mas aqui ela fala que é a terceira. Então, é outra peça que é a segunda. Qual seria? A RAM. A memória RAM, né? Por muitos, ela é a segunda, tá? Mas assim, senhores, isso Interessante, é falar sabendo de demais. maneira errônea, tá? O que que é errônea? A gente já fala há tanto tempo errado que isso se tornou certo.
É como a gente até costuma brincar. Ah, tá certo, mas tá errado. Ou tá errado, mas tá certo. Então, assim, por exemplo, eu sempre falo isso. A placa-mãe, ela é a placa mais importante do computador. Mas eu não comento que ela é a peça mais importante do computador. Entenderam onde eu quero chegar? Sim. Então, por exemplo, a peça mais importante do computador, tanto que é a mais cara, na maioria das vezes, é o CPU, que a gente chama de processador, tá? Depois disso, senhores, vem a memória RAM, tá? E em terceiro, vem a placa-mãe, tá? Mas isso não tira que a placa-mãe, ela é a principal placa do computador, tá bom? Até porque é a partir dela que a gente escolhe quais são as peças que serão compradas. Tudo bem? Tudo bem, senhores? Sim. Tudo bem. Bom, agora minha gravação vai acabar, senhores, e eu vou ter que voltar daqui 30 segundos com vocês. Vou já mandar o link para vocês. Tudo bem? Beleza. Tá, deixa eu só finalizar aqui. Stop. Vou fechar logo.